Bom dia a todos. Auditório ADV-FN, equipe Valpires Corretora, exatamente às 8 horas e 58 minutos, nesse dia 1º de setembro. 1º de setembro de 2015. Pessoal, se tudo estiver ok, Gustavo, peço a gentileza que me dê um retorno, para que saibamos se a transmissão está ok. Tá bom? Então, vou aguardar o feedback. Bom dia, Gustavo. Tudo ok, então, né? Gente, vamos começar falando rapidamente aí de ações chinesas caem em sessão volátil após os PMIs fracos, né? Produção industrial chinesa recua pelo 6º mês seguido. Isso mostra que existe aí um recuo, a produção industrial chinesa, a economia chinesa pode estar retraindo com mais força, tá? Hoje é dia 1º de setembro, gente. O que isso significa? Dia 1º de setembro é um dia onde ontem terminou o ano contábil lá nos Estados Unidos, tá? Então, pode ser que melhore um pouco por aqui, sendo que quem precisava desfazer posição já desfez, né? Olha o índice onde abriu, pessoal. Deixei de propósito aí. 46, 800 pontos de gap para baixo. Já abriu bem volátil. Deixa eu ver o dólar, como é que tá aqui. E o dólar abriu já aquecido, rompendo o triângulo para cima em gráfico de 30 minutos, tá? E vamos acompanhar mais das movimentações de dólar e de índice hoje, durante o pregão. Bom dia, Gilvan Pires, Bobilito. Vou aguardar um pouco mais 2 minutinhos, para que se alguém tiver ainda não conectado, só nos ouvindo, já vieram pessoas aqui na corretora, gente, que dizem que ficam nos ouvindo, mas não participam, tá? Né, seu site? Mas tem que participar, tem que se logar lá, né? Para a gente ter uma noção maior de quantas pessoas têm nos acompanhado, tá? Tem bastante gente que liga aqui, que diz que gosta da transmissão, que acompanha, mas que não se loga, né? Você tem que clicar lá no link, não ficar só ouvindo pelo auditório, não. Tem que acessar lá o Hangout, para ver a tela também. Bom dia, Fernandes, Palmier, Helder. Vamos lá, gente. Grande gap. Ontem, o que aconteceu ontem? Vamos lá, vamos dar uma recapitulada, que é interessante, porque o mercado ele é uma continuidade. Sempre hoje é a continuidade de ontem e assim sucessivamente. Sendo assim, eu tenho que saber me recapitular isso no dia de hoje, antes de qualquer trabalho que eu faço, eu preciso dar uma olhada no que aconteceu ontem e o que pode acontecer hoje, né? Faço uma explanada, dou uma olhada nas notícias, lá de fora, aqui de dentro, vejo os horários, mais ou menos que alguns indicadores internacionais, principalmente China e Estados Unidos, tem produção industrial, que hora vai sair notícia sobre petróleo, vai sair notícias, tem alguma reunião importante do governo. Então, essas notícias, os horários que elas ocorrem, é importante, mas é muito importante vocês acompanharem, saberem quais as datas que os ativos vão pagar dividendos. Isso tudo é muito importante. O que está acontecendo lá na China, está desacelerando a economia, e aqui no Brasil está refletindo como? E nos Estados Unidos?
Como é que está lá os juros? O Fed vai aumentar os juros? Em setembro? Será? Será que o Brasil vai ser rebaixado? Então, vejam, todas essas notícias somadas, elas vão criar um cenário. Esse cenário precisa ser conhecido pelo investidor. Necessariamente. É imprescindível que o investidor conheça o cenário que ele atua. Econômico, político e financeiro, certo? Interno e externo. Isso vai te dar muito mais know-how para poder ter uma confiança. Olha, aqui realmente o mercado melhorou lá fora, tem uma notícia boa saindo, pode dar uma recuperada, fazer um repique forte, porque os commodities estão subindo lá fora. O petróleo ontem subiu 8% lá fora, gente. Aí o pessoal me pergunta, por que a Petrobras está puxando tanto? Porque a gente precisa ler notícia. Tem sites aí, o próprio Infomoney, o próprio... Água. O próprio Infomoney, geladinho, cara. O Infomoney não. No próprio auditório, lá no site da DVFN, você tem uma série de informações, de notícias sobre isso, tá? Sobre o petróleo, sobre o Dow Jones, qual é o cenário lá fora. Então, quem está começando, ou quem ainda não adquiriu esse hábito de, todos os dias, recapitular o mercado no dia anterior, se lembrar do que aconteceu, porque a gente, às vezes, é tão corrida a vida da gente hoje em dia, que a gente acaba dormindo, no outro dia a gente já não lembra mais de nada, nem o que comeu, né? Então, é super interessante nós encontrarmos essa maneira, tá? De você, todo dia de manhãzinha, olhar o que aconteceu no dia anterior, ler as notícias do dia, somadas com as notícias do dia anterior, o que aconteceu com o dia de hoje, o que pode produzir isso no mercado, como, senão que você vai querer se antecipar, não. Você vai precisar entender tudo isso que está acontecendo no cenário, como o mercado, como os investidores, os grandes players, vão digerir as informações. Vão puxar ou vão bater, tá? Então é isso. Então, ontem, deixei um gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos, ó. Índice futuro, mercado abriu pesado, escorregou bastante, caiu aí quase 1.000 pontos, depois ao longo do dia foi se recuperando. Houve uma formação aqui de oco invertido, ó. Mas, né, ombro, cabeça, ombro, rompeu os 900, foi até os 170 e parou lá. Depois teve um forte recuo e acabou buscando o máximo lá nos 300, né? Então, dos 900, subiu 400 pontos depois na formação desse oco e devolveu uma parte no final do pregão. Depois das 3 horas, o mercado fica difícil, começa a produzir candles bem lateralizados e isso é um risco maior para quem opera day trade, tá? Então, foi isso que aconteceu ontem no índice. Vejam, no diário, já abriu com gap. Vamos ver PE, TR4. Olha, a Petrobras puxou forte ontem, né? Puxou forte. Hoje tem a carteira mensal corretora Valpires. A gente vai pedir para o Gustavo depois passar para vocês. O Ângelo vai passar aqui para o Gustavo e o Gustavo vai publicar aí para vocês, vai postar aí no chat, tá? Então, daqui a pouco a gente vai apresentar para todos a carteira mensal da corretora Valpires para o mês de setembro. Petrobras, olha, ontem deu uma bela puxada, né? Eu gosto de analisar o gráfico de 5 minutos, pessoal. E o gráfico de 5 minutos, ele nos mostra todas as possibilidades que podem ocorrer durante o dia, né? E que já ocorreram. Tá? Então, assim, olha aqui, ó, figuras, olha que bonito o gráfico de 5 minutos. Olha aqui, ó. Tem um triângulozinho, né? Depois abriu com gap, não realizou, mas olha aqui outro triângulo, gente. Que bonitão, triângulo bonitão,
né? Canalzinho de baixo aqui, ó. Né? Chamado de bandeirinha também, 5 minutos, né? Então, é um canal nos 5 minutos, no de 15, de 30 vai ser uma bandeira. Então, eu tenho bandeira, eu tenho triângulo, eu tenho uma lateralização em forma de triângulo aqui, ó, uma congestão. Então, quer dizer, o gráfico de 5 minutos, ele é rico, né? Bem rico em informações. Aí, o que que acontece? Petrobras, isso, hein, gente? Olha que bonito, né? Agora tem um triângulo. Vamos ver mais a longo prazo aqui. O que está acontecendo com o Petrobras? Trabalha respeitando uma linha inferior, uma LTB. Vou até traçar de novo essa linha, que no diário ela se configura. Quando eu coloco nos 5 minutos, ela fica toda torta. Vamos ver no diário. Petrobras diário. Vamos ver o que nós temos para hoje. O que o gráfico nos mostra, qual é a tendência, quais as possibilidades, se tem alguma figura para confirmar, para realizar, né? Tem um enorme movimento baixista, tá? Se formando ainda, e tem que tomar cuidado, né? Que é essa tendência aqui, gente, ó. Vocês já conhecem a forma que a gente faz aqui a análise, né? Que eu costumo fazer. Eu tenho um fundo somente. Em cima eu tenho dois, mas embaixo eu já só tenho um. Então, qual é a possibilidade, né? Se essa ação confirmar, né? Vamos ver aqui no passado, né? Olha aqui, ó. Mais ou menos assim, gente, ó. No passado, a história não se repete? É análise gráfica, é teoria, não é? A história se repete, certo? Então, se ela se repete, ó, teve um astro, fez um movimento de recuo bem forte, né, quase uma reversão, mas tocou na linha de 200, não teve força para romper e trabalhar acima dela, por isso que essa média é muito importante para que nós tenhamos essa visão, e devolveu, perdeu fundo, olha lá, replicou o maço para baixo, certo? Isso no passado. E essa formação é bem parecida com o que aconteceu lá atrás, tá? Lembrando que a tendência no médio é de queda. Tem uma inclinação leve, mas tem uma inclinação. E a gente pode até dizer que existe uma tendência aqui lateralizada, uma inclinação leve, que testou fundo nesse momento, tá vendo? A gente vai rabiscando o gráfico, gente, como uma investigação. Você vai encontrando, né? Você vai encontrando possibilidades, tendências, figuras, etc. Isso vai ajudando na tomada de decisão, né? Vai analisando o risco, opa, se essa figura se confirmar, onde vai bater, perigoso, né? Bom, o Helder quer ver o índice chinês e o Xangai. Um momento, por gentileza, Helder. Vamos ver se no final da transmissão a gente consegue passar isso para vocês, tá bom? Petrobras, agora no momento, a gente está traçando os estudos no gráfico. Percebemos, então, que existe ele testou suporte nos últimos pregões aí. Olha lá, testou suporte ali na faixa de 7,53, que foi a mínima, tá? 7,53. E depois, agora pode buscar de novo? Pode buscar de novo, por isso que tem a linha traçada lá. Qual é o patamar que a Petrobras pode buscar para testar a linha superior desse canalzão aí? 10,96, R$11, aproximadamente R$11, tá? É uma resistência forte nesse momento. A ação testa a linha média móvel de 21 períodos, que é uma média móvel simples,
E lá no 11,96, olha o que está lá nos 11,96, R$ 1 acima da resistência forte. Tem a média de 200 períodos, né? Essa sim é perigosa porque o mercado mais maior, né, observa mais a de 200, né? Então ele tem mais força para segurar o mercado, né? Quando é uma resistência ou quando é um suporte. Se o preço vem de baixo para cima, é uma forte resistência. Se vem de cima para baixo, é um forte suporte. Então temos nesse momento suporte em, posso dizer que 853 é suporte, posso dizer também que a resistência de curto está nos 9,37. 9,37. E se perdesse a mínima em 53? Se perder mínima em 53, já sabe o que pode acontecer, né? Já mostrei aqui, depois não vai dizer que eu não avisei. É o fundo lá em... Não vamos ser tão pessimistas assim. Mas pode ser que bata R$ 5. Eu acredito que vai bater R$ 6 até o final do ano, Petrobras. Se as coisas caminharem do jeito que estão, dentro do governo, tem ainda muita operação Lava Jato para sair, né? Muita informação, muita investigação para ser feita e muita água para rolar. Então, muito cuidado com Petrobras. Petrobras, Vale 5. Vale 5. Vejam que a Vale 5 trabalha em canal de baixa. Vamos analisar o contexto do ativo, que é uma tendência de alta de longa data, porém perdeu um super, hiper suporte no patamar ali de... Deixa eu ver que ponto foi esse. Foi um ponto aproximado de 13,80. E aí, foi buscar a mínima lá, fez nova mínima de médio prazo em 11,89 aproximadamente, tá? Que é o fundo de um canal que nós traçamos, lembrando que essa ação tem mais uma linha de tendência passando aqui. Vamos ver se ele perdeu essa linha inferior aqui. Olha que maravilha. Perceberam como trabalha a Vale? Esse fundo, sendo assim, é forte, tá? O fundo é forte. Tem que haver uma nova inclinação aqui, ó. Teria que haver, né? Uma nova inclinação desse gráfico, mais ou menos assim, ó, para que ele pudesse trabalhar furando fundo e descendo mais. Mas isso ainda não ocorreu, legal? A probabilidade maior é o teste, já praticamente testou aí os 14,25, olha só, que já tinha sido traçada essa linha aí, ó, 14,25, respeitou média de 21 e linha superior do canal de baixa, né? É uma resistência, uma LTB, está sendo testada, fechou gap, e não tem gap mais acima para fechar? Acho que não. Então, desse jeito, só tem um mais para baixo aqui, ó. Tem um pequenininho aqui embaixo, tá? Sendo assim, é necessário o ativo para uma entrada mais forte aqui, aguardar um pouquinho, né? Os 14,50, acima de 14,50 vale uma entrada melhor aí. Esse suporte em 13,30. 13,30 é suporte. 14,50 aqui, tá? Resistência 14,50, suporte 13,34. Que tem gap para fechar, é perigoso. E já testou linha superior. Vamos ver se o mercado vai ganhar fôlego hoje. Então, vamos agora falar do dólar. Dólar futuro, né? Rompeu fortes resistências também. Fez topo ontem, fez máxima ontem. Vamos ver que ponto que foi que bateu lá.
máxima em 3,72, gente. 3,72, a caminho de R$ 4 realmente o dólar. Nesse momento forma um doji. Ontem fez uma figura de reversão, que é uma estrela cadente. Esse candle aqui não é um martelo invertido, que o Ângelo fala no fundo. Quando aparece no fundo, é martelo invertido. Quando aparece no topo, é estrela cadente, correto? Como se fosse uma estrelinha. Essa rabiolinha é aquele rastro que a estrela cadente deixa quando ela passa, né? Quem já viu uma estrela cadente sabe do que eu estou falando, né? Então, o que projeta essa figura? Esse candle? Esse candle, ó, apareceu uma vermelhinha, desceu, né? Mas essa é verdinha. Mesmo assim, ó, temos aqui uma estrela cadente, ó. Depois, essa figura, ela geralmente antecipa o movimento de baixa, tá? Então, aqui aconteceu ela, e aqui também aconteceu ela. Legal? Pode ser que haja um recuo hoje no dólar. Então, vamos tentar enxergar até onde o dólar pode alcançar. Vamos lá. Acreditamos que o dólar segue essa trajetória, tá? Pode haver um recuo, mas tende a buscar a linha superior lá desse canal, lá nos 30,79 já, logo em breve, hein? Vamos aguardar esse movimento, vou deixar ele traçado aí na tela para vocês anotarem esses números, né? É importante anotar, tudo anotadinho. Aqui a gente já tem de cabeça, então a gente já está acostumado aí. O Ibov, vamos falar do Ibov. Ibov, ó, descendo em canal, furou fortemente esse canal, teve uma inclinação maior, buscou o fundo da outra inclinação do novo canal e dentro do outro canal, e resistência no momento está em 48,049, 48,50. Esse suporte tem suporte difícil de ser rompido lá nos 45,600, tá? Seu Ibov para hoje. Seguem no canal. Agora vamos a NEM3, quem me pede é o Almeida 23. Vamos lá, o Walter Fernandes já pediu Vale, a gente já fez Vale, vamos entrar no setor de siderurgia já. GGBR4. GGBR4, vejam. Estou com ele na tela. É um canal de baixa, sendo respeitado a longa data, correto? E a média móvel de 21 vai seguindo, ela vai ali investigando, né, o movimento. Opa, estou aqui para olhar se você vai ter força para me romper ou não. Ela fica ali, monitorando o movimento. Testou média de 21, junto com linha superior do canal de baixo, que é uma resistência, lá nos 5,52 e já recuou. Formou quem? O Ângelo fala de martelo, e hoje eu estou falando de estrela cadente. Outra estrela cadente apareceu. Estrela cadente, hoje ele fez aniversário essa semana, a gente comprou um martelo para ele aqui, deixou aqui, martelo de presente, tá? Tá pendurado na parede. Fez quantos anos? 52? Tá ficando velho, hein, meu irmão? Brincadeira, hein? Bom, Ângelo tá ficando mais velho que eu, que sou um garotão ainda, né? Tô beirando os 35 aqui. Cada perna. Cada perna, o Ângelo falou, né? Bom, tudo bem. Jovens, os dois jovens, então, equipe Valpires formado por jovens. Né? Jovens maracujás. Jovens experientes. Jovens maracujá. A gente já tá igual maracujá aqui. Bom, gente, estrela cadente, abriu com gap de baixa, fechou o gap logo ontem, GGBR, mas compra somente acima de, olha só, uma compra tem que sair um pouco dessa situação, que não mostrou ainda condição, né? Os commodities metálicos continuam recuando lá fora,
E isso não é bom. A hora que se recuperar, isso aqui vai dar um estouro para cima, que vai bater fácil 6,39. Então, a entrada somente acima de 5,60, 5,65 aí, tá? Para ganhar força. Suporte 496, tá muito bom, de bom tamanho, que se perder esse suporte, vai testar a linha inferior lá no, ó, a linha do canal de baixo, ó. Vai testar lá na frente, tá legal? Muito bem. Então, Vivit e Fibria. Vamos ver Fibrit aqui. Vivit 4. Vejam que muitos ativos estão obedecendo, né? Obedecendo essas linhas, né? Olha que bonito. Então, não fica tão difícil da gente saber o que pode acontecer. No caso da Vivit, ela trabalha em tendência de queda, formações, várias formações de oco invertido e nenhuma se realizou, tá? Mais uma acontece aqui, ombro, cabeça, pode formar outro ombro. E a resistência está em, se formar outro ombro acima de 41 e 35, ó, que é acima da média, pode ir buscar 43,29. Suporte do ativo nesse momento, vamos deixar ele aqui nos 39,45 mesmo, que se perder, busca a linha inferior desse canal longo MV24, perfeito? Mais algumas formações aqui de estrelas cadentes, sugerindo aí um possível recuo. Atenção. Fibria 3. Fibria 3. A diferença da Fibria, que é uma grande exportadora de papel e celulose, e trabalha em tendência de alta no curto prazo nesse momento. Não temos as duas linhas superiores para me traçar o canal, mas eu tenho duas embaixo. Se eu tenho duas abaixo, eu posso traçar uma paralela e sugerir que esse movimento pode ter resistências onde? Aonde está a linha, tá? Aqui e aqui. É diferente, né? A maneira da gente trabalhar essas possibilidades de amplitude. Mas funcionam muito bem, muito eficazes, tá? Assim como as duas médias móveis que nós sugerimos para vocês, assim que começamos a fazer essa transmissão, né? Essa palestra, nós falamos aí da média de 21, simples, da média de 200 exponencial, da importância dessas médias para o nosso dia a dia, que são muito respeitadas pelo mercado, tá bom? Resistência do ativo no momento, em Fibria 3, 51,69, 51,70. Acima desse patamar, o ativo pode buscar 54,83. Suporte, temos muitas linhas intermediárias. Vamos desafogar isso aqui agora, despoluir a tela. Ó, tem um suporte aqui no 50,13, e eu vou deixar o outro. Tem um doji bem aqui, ó. 47,47, tá? Abaixo disso, vem testar a linha inferior do canal, e se perder, tem 44,53 e depois 39,78. Essa foi a Fibria 3. Estão pedindo o crote. Depois BR Foods. Fibria 3, vamos aproveitar e falar de SUSB 5, par dela no setor. SUSB 5, olha, veja que tem uma bandeira de alta. SUSB 5 está na nossa carteira mensal? SUSB 5 na carteira mensal, tá? SUSB 5 na carteira mensal. SUSB 5, eu acho que você pode escrever aqui, Gustavo, hein? Gustavo, daqui a pouco a gente vai postar as dicas de hoje para day trade. Já passou. Já passou? O Gustavo já passou, pessoal. Já passou, está na tela para vocês. Compras para hoje, dicas de oportunidades para hoje. Subindo mais de 1% já zera. E se der entrada na operação, se recuar 1% é stop. Tenham disciplina e trabalhem dentro desses números que vocês vão ter mais possibilidade de ganho. São números estatísticos, tá? Então, outra coisa. LMYPK3 e OSP Maxel na compra, tá? Tá lá os valores? Onde que eles vão ver os valores? Não, é isso. Quem quiser saber exatamente os pontos de entrada,
a gente já vai publicar mais ou menos uns 10 minutinhos, já vamos publicar no chat, tá, da Valpires, www.valpires.com.br. Vocês têm um botão lá do lado direito da tela, clique lá, pregão ao vivo. Vão participar de um ambiente, um canal, né, de comunicação, onde nós, a equipe Valpires, ficamos esclarecendo dúvidas, passando entradas em operações de dólar, de índice, tá? E tem bastante gente que já nos acompanha. O índice de acerto acima de 80%, tá? Então, não fiquem com medo, observem no primeiro momento e comecem a acompanhar, que vocês com certeza vão ter lucro durante o dia. Compras, IOSP Maxion, Fibre 3 e Nato 3. Então, lá no chat da Valpires, você vai clicar, ela vai saber o ponto de entrada, objetivo 1 e 2 e qual é o stop. E vendas, JET 4, ALSC 3 e Tegma 3, TGMA 3, tá? Então, compras e vendas, o Gustavo postou, e os valores de entrada estarão no chat Valpires. Enquanto isso, a gente vai falando de SUSB 5 e daqui a pouco a carteira mensal para vocês também aí, tá? SUSB 5, vejam o volume dela no pregão de ontem, arrebentou para cima, né? E furou para cima também uma resistência nos 17,46, além da linha superior da bandeirinha. Olha lá, bandeira de alta em SUSB 5, rompida, juntamente com a linha horizontal nos 17,46. E agora? Agora a tendência é ela ir testar resistência lá nos 18,12 num primeiro momento. E depois, replica o mastro para cima, lição de casa para vocês. Marquem o mastro, repliquem para cima, vocês vão ver que pode bater lá nos 20 e alguma coisa, legal? Então, essa foi SUSB 5 para vocês. BR Foods, vamos falar agora do setor, então. Eu falei de GBR, pessoal, tenho que voltar aqui no CSNA3 para terminar o setor, tá? CSNA3, tendência de baixa também. Vejam que a média móvel delimita, de 21, delimita um movimento de queda, servindo como se fosse uma LTB, resistência do ativo em, vou traçar aqui na tela, vou deixar lá, anotem, 19,83. Suporte, nesse momento, na casa dos 17,95. Legal? Tendência de baixa. Falei de GBR, usem 5. Use Minas, ilha de reversão, primeiro gap fechado, segundo gap fechado, legal? Fecharam todos os gaps já dessa ilha de reversão. Fechado? Deixa eu ver. Fechou aqui, fechou lá. Legal. Agora, ontem o ativo se recuperou, tá? Houve uma forte subida das commodities lá fora. Isso deu força, né? Deu força para o ativo, que hoje tem resistência. Primeira resistência na máxima de ontem, 3,09. E na sequência, 3,19. Tem 10 centavinhos aí, um excelente trade. E o suporte eu vou subir ele aqui para os 2,81. Muito bem? Uma atenção especial para esse movimento aqui, gente. Se esse ativo perder essa mínima aqui, em 2,65, lembra daquela análise que vocês aprenderam aqui, estão aprendendo a fazer com a gente? Tracei uma, tenho 2 pontos em cima, mas eu não tenho 2 pontos embaixo. Muito bem, não tem problema. Eu só preciso saber se testar fundo, se respeitar esse canal, aonde pode atingir. Então, vamos lá. 2,33, né? Fizemos isso com o IBOV, fizemos isso com o setor de bancos e acertamos. Eu não estou dizendo que vai cair, gente. Estou dizendo que se perder fundo em 2,65, existe uma grande possibilidade de respeitar, fazendo um fundo aqui, provavelmente em 2,35 até 2,40, tá? Então, se cair, você já sabe, aparentemente pode acontecer. E se subir, se romper 3,19, a tendência é parar nos 3,40 ali, que é a média móvel de 21, que passa nesse momento, nesse patamar. Tá bom? Use Minas CSN Gerdau para vocês.
Agora me pedem BRFS3. BRFS3, o ativo perdeu média de 200. Olha como a história se repete. Sim ou não? 1, 2, 3. Ativo muito procurado por investidores estrangeiros, BR Foods, né? Então eu tenho aqui um volume em ascensão, um movimento em ascensão, um volume confirmando a tendência de alta, a média móvel de 200 períodos delimitando como se fosse uma LTA. Olha que maravilha, né? E só que eu tenho uma resistência nesse momento forte, muito forte, em 69,83. Teve dificuldade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7 vezes. Somente 7 vezes a BR Foods parou nessa resistência. Então é forte. Compras nela, novamente, acima da média de 21. O risco é altíssimo aqui, nesse momento. Tá? Porque o retorno é muito pequeno em relação ao risco que eu vou correr. Está desequilibrado essa relação e isso é perigoso. Somente acima de 70 e 40 e 50. 70 e 50 vale nova entrada, tá? Qual o objetivo? Aí não tem mais resistência. O objetivo do ativo poder testar, então, se eu tenho uma linha embaixo, não tem? Então vamos lá, fazer aquele estudo. Tem uma ali embaixo. O movimento é mais lateralizado, não é tão forte. É uma inclinação leve. Eu não vou nem colocar no segundo ponto, vou deixar porque já tem quase 2 aqui. A busca do objetivo desse ativo seria lá no 74,56. Correto? E agora chega no final de ano, né, com essa crise, não sei se o peru... Vai ter peru lá esse ano, Ângelo? Tá difícil. Tá difícil o peru, acho que lá em casa o Chester tá muito bom. Vai ter frango. Frango, lá na Ângelo vai ter frango, peru lá tá devagar, gente. Então é o seguinte... Da crise ainda. 69,83. E o suporte? Vamos buscar um suporte mais perto aqui, que o risco depois para pegar a linha, se perder aqui os 67,81, 80, né? 80, 79, se perder aqui os 79, aí vai lá para o 64 e alguma coisa. 64,45. Tem a média e ainda tem a linha de tendência aqui. BR Foods. MRFG3. Aqui vamos falar de na nossa carteira mensal também, Marfrig. Marfrig na carteira mensal, hein, gente? Olha aí. Movimento já todos conhecido por todos, né? Acreditamos nessa bandeira aqui, ó, de alta. Bandeirinha de alta, onde? Onde se realizar um movimento, ainda pode buscar os 7,53. 7,53. Ainda tem quanto chão para ela andar? Coisa de 15% aí para cima, tá? Então é isso. Agora, o movimento sugere qual inclinação? Nesse momento, a média me ajuda a falar, olha, tá aqui, ó, inclinação LTA tem que passar aqui, tá bom, já coloquei a média aí. Ah, quer dizer, a linha. Traço uma paralelinha e a tendência é a ação ir acompanhando esse canal de alta. Se tudo correr bem, vai dar tudo certo e dinheiro no bolso, certo? Resistência, vocês querem? Peraí. Resistência 671, e suporte 6,15. Tá? 6,15 é suporte. BIF3. BIF3, vejam que existiu uma linha que foi perdida já, rompida para cima. Muito bem, trabalha dentro desse canalzinho nesse momento
média móvel de 200, segurou, né? Serviu como suporte mais uma vez, movimento é lateralizado. Nesse instante, risco alto dentro desse patamar de preço, só vai se romper 11,70, vejam que tem 11,92 para cima, tá? E se romper 11,92, aí a gente vai ter um movimento bonito para cima, hein? Olha o que ele está respeitando aí. E agora, qual que é o movimento para cima? No primeiro momento, tem um mastrinho aqui, ó, um mastro, né? Esse mastro projetado para cima. E até esse maior aqui. Então, eu preciso aguardar o rompimento para a gente precisar aonde pode bater esse ativo, onde ele pode testar, qual resistência ele pode testar. Mas, no primeiro momento, deixa eu ver se dá para a gente fazer uma projeção aqui. Se romper 12,30 é próxima resistência. Deixa lá, pintada aí. Legal? Perfil 3, falta JBSS3. O ativo está meio sem graça. Ele trabalha com uma empresa muito grande, mas tem trabalhado com, né, tendência de baixa aqui, o volume de venda alto, aumentando. Não tem uma consolidação de tendência ou de reversão. Continua descendo. De leve, ele vai descendo aos poucos, tá? Suporte, 13,76. Resistência, 14,40. 14,40 e já tem uma em 14,68, que é a média de 21. Está encurralado o ativo entre 20, média de 21 e média de 200. Já falei de Vale 5 e de Petri 4 no início da transmissão. O Gustavo MD, olha lá, o Gustavo, carteira mensal, Ambev, BVMF, CETIP, Equatorial, Goal, HGTX, Marfrig, MPKY e SUSB 5. E o GPA, vamos ver o GPA, o governo vai dar um aumento aí, Angelão, do gás em 15%, você viu, né? Então, isso é bom para o GPA, né? O GPA, para vocês que... 3, o GPA 3, olha lá. Fez um movimento, né, de queda, né, ó, replicou o mastro, esse mastro para baixo. Também vale lembrar que com o aumento de energia elétrica... Com o aumento da energia elétrica, existem muitas empresas utilizando mais gás aí, até... Não só empresa, mas como pessoa física. Eu mesmo já quero... O Ângelo está querendo trocar a instalação da casa dele para gás encanado, porque diz que a eletricidade está muito cara. É porque ele não tem filho adolescente, senão ele ia ver quanto que ele ia pagar por mês de energia elétrica, certo? Muito bem. Olha aí, gente. Aqui o que a gente está vendo? Furou média de 200, né? Furou forte. Tem notícia boa. E entrou um volume alguns dias atrás. Testou de novo média e fez um pivô. Então tem uma bandeira aqui, né? Tem uma bandeira de alta e se rompida, eu posso dizer que esse mastro aqui vai ser projetado e está acima da média de 200, lembra? Onde vai testar lá, ó, coincidentemente, pode testar aquela linha novamente essa linha de tendência que é uma LTB. Então vamos ver qual que é a projeção de ganho. Tem que ser do lado de cá. 8% aí, mais ou menos, 7,98, tá? Essa é a observância nossa para o GPA. E vamos entrar agora em Ciel 3, a pedido do nosso colega Leandro Zavac. É Zavac que fala mesmo, né, Leandro? Não estou falando errado, não, né? A Cielo perdeu o canal de baixo, fazendo aqui quase um martelo, né? Se recuperou, testou resistência em 40 e 38, que era praticamente a linha superior desse canal,
tá? Por isso que é importante traçar o canal numa tendência, porque você tem a visualização de qual ponto o ativo pode respeitar, que preço, tá? E abriu com gap ontem de baixa, formando um martelo, outro martelo. Candle esse que geralmente antecipa o movimento contrário. Então, se houve um martelinho aqui, pode ser que hoje feche o gap aí, né? Vamos aguardar. Que mais? Resistência onde? Resistência eu vou deixar lá nos R$39 de suporte. Vou deslocar uma linha que está aqui acima para não poluir muito o gráfico. Suporte mais curto aí, ó. Suporte lá nos 38,11, tá? O outro está em 37,04, 37, praticamente. A gente está dando compra também em MYPK, tá, hoje. Ativo com um interessante movimento altista, que se romper para cima, observem o seguinte, ó, rompendo para cima os 15,05, a projeção mínima, pelo menos, é a ação buscar, no primeiro momento, 15,75, tá? 15,75, suporte 14,47, 15,05 é resistência. MPKY, MPK, desculpa, eu sempre troco essa sigla. Desde a crise de 2008, Croton a gente já analisou. Crot 3 já foi, Nelson. Long short, Helder. Eu não passei o programa ainda não. Pode ser uma próxima palestra. Eu vou fazer o seguinte. O pessoal aqui da corretora tem pedido para nós, analistas aqui, eu não sou analista, o Ângelo é analista, eu sou só um professor aqui, auxilio eles. Então, assim, a gente vai gravar um programa para vocês e vamos postar no site isso, tá? É isso, Patrick? Então, eu vou aproveitar que vocês estão pedindo sobre long short, eu vou montar uma palestra, gravar e postar para vocês, tá? E aí, quem tiver o interesse de visitar, até porque o pessoal hoje tem muito mais interesse de trabalhar seco, né? A gente fala seco é só comprar ação, ninguém protege mais nada, é só comprar ação, se cair, perde, tá tudo bem. Meu, tem um monte de operações que servem como proteção, tanto para ação, quanto para índice, quanto para dólar, etc. Opções, tem uma variedade de produtos, né, que nós chamamos. Você pode comprar Petrobras, aí se cair, vende índice, você pode vender um pouquinho de opção, você pode vender ou comprar 3, tá comprado em 4, vende a 3, está caindo, às vezes a 3 cai mais do que a 4, e você ganha com a queda, entendeu? Então, existe uma série de oportunidades aí que o mercado oferece e que a gente vai começar a criar vídeos sobre essas oportunidades, postar no nosso site para que vocês possam aprender e conhecê-las. Perfeito? Então, mais para frente, nós iremos ter, sim, Helder. Estão pedindo Anime 3. Ó. Eu vou falar de anime. Não vai ter muito tempo hoje. Tem pouco tempo aqui hoje. Anime 3 desce com mais velocidade, acelera a queda, né, da descida, está pisando no acelerador praticamente. Olha lá a maneira com que a gente analisa, testou fundo, tá? Pode ser que dê um repique hoje, fiquem atentos. Resistência é 11,88, suporte 11,17. Anime 3, e vamos falar de BBDC4. Eu falei de Cielo, veja o tamanho do gap, né? Resistência hoje em 23,36. Suporte 22,86. Tem gap para fechar mais acima.
Pode ser que no chat nós passaremos alguma entrada nesse ativo hoje em bancos, tá? Se o mercado mostrar reação à tendência, tá legal? Se mostrar reação no pregão de hoje, pode ser interessante uma oportunidade aqui de compra no setor de bancos, legal? YouTube também, vamos ver como é que está YouTube 4. YouTube 4 é a mesma coisa, só que a resistência está claramente nos 26,95 e 26,22 é o suporte. Vejam que o mercado, existe uma tendência de baixa, né, que pode testar novamente essa linha superior lá nos 28,50, tá? Nada muito distante e longo, não, mas tem oportunidade. E pode estar fazendo um pivô para cima aqui também, que sugere puxada até R$30,34, caso ele feche esse gap para cima. Vamos lá. BBAS3. Olha lá, o BBAS3 tem um pequeno gap menor, tá? Resistência no 18,42, suporte 17,56. Tendência de queda, pode dar um repique hoje. Então, ficar atento qual ativo que tem mais possibilidades. Talvez o Bradesco está melhor. Adriel, já falei de GGBR, agora eu vou falar de Goal, tá? Goal 4, tendência de queda, resistência 3,30, suporte 2,97, tendência de queda, tá? Cuidado pode ser que haja um repique aí, ó. Tá bem testando a linha de cima, uma compra que é muito perigosa nesse momento, somente acima de 3,30. Já falei de anime. Falei sim no início da transmissão, CROT 3. CROT 3, tendência de baixa. Olha a inclinação do movimento, que está dentro de um outro movimento, né? Dentro de um outro movimento. Ação tá fraco, né? Tá um pouquinho fraco. Perdeu, ó. Muita gente saiu aqui nesse patamar, tá, gente? Nesse período aqui, ó, 2015. Agora, o volume diminuiu. Podemos dizer que é um pivô de baixa. E se perder 8,40, testa a linha de fundo do canal. Tá? A resistência nesse momento, uma resistência rapidinha ali, ó, perigosa, é 8,74. Então vamos tirar fora, que é perigosa. Resistência mais forte, só acima de 9,21 vale uma entrada na compra. Legal? CROT 3. Pediu também, pediram Petri 3, Elder. Eu não sei se eu tenho Composite lá, tem em outro software, não sei se eu tenho aqui no Profit Chart. Mas vamos ver, BT W3, testando linha superior, né? Uma LTB nesse momento, CROT 3 não, BTOW 3. Resistência do ativo neste momento em 17,05 e suporte 15,24. Tendência de baixo, tá? Agora já foi. CROT, falei de todas. O IEX pergunta quais as elétricas. CEMIG 4, vamos falar de CEMIG. CEMIG 4, né, o ativo caindo muito. Tendência fortíssima de queda. Vamos ver a possibilidade aqui, então, para
Essa é a inclinação do movimento, tá? Então, dentro dessa possibilidade, esse é o ponto que pode buscar o ativo. Vamos confirmar. É, bem próximo aí. Pode ser alguma coisa nesse sentido aí, tá? Perdeu o suporte importante. Pode buscar. Perdeu esse canal. Tem gap para fechar mais acima, né? Vai ser MIG. O importante é isso aqui, ó. Esse gapzinho aí. Pode fechar. Mas ainda pode, como perdeu o suporte importante, pode vir testar aqui o 6,84, que é a linha inferior do canal. Resistência 7,75, suporte é a mínima de ontem. Nos 7,41, legal? Bom, gente, EZTEC para finalizar, EC3, setor de construção, o ativo que já subiu muito no passado, faz um topo arredondado, né? Passou de cima da média de 200 para baixo da média de 200 e vem inclinando e recuando, né? Numa tendência de queda no médio prazo. E vamos entender aonde pode bater esse ativo aí. Vamos seguir com as... Mas foi a estratégia que ele está adotando. Consegue postar lá no chat? A mensal e as dicas. Vamos lá. Aqui eu tenho suporte no momento em 12,53. Perdeu uma importante linha aqui de LTB, ele conseguiu romper para cima, que era a linha que estava limitando o movimento. Olha como ele vinha trabalhando respeitando essas linhas, né? E rompeu para cima, mas fez um pivôzinho, né? Vamos ver, e criou-se uma resistência nesse ponto aqui, ó. 14,10. Tá fazendo um oco invertido. Se fizer o segundo ombro aqui, ó, vai testar 15,06 mais adiante, tá? Ficar atento a esse papel aqui. Agora, se perder 12,53, vem testar novamente a linha inferior desse canal aqui. Volta para o canal, tá? Gente, um excelente dia a todos. Bons negócios. Fiquem atentos. Lembrem-se, antes do dia, né, sempre acompanhar o que está acontecendo, o que aconteceu no dia anterior, no gráfico de 5 minutos, né? Interessante pegar o movimento do dia anterior, ver o que aconteceu no dia anterior, ver o que está acontecendo hoje, ver o que aconteceu no dia anterior. E isso, depois acompanha as notícias, acompanha o horário dos indicadores que são informados durante o dia, insights, etc. E você vai ter um dia melhor, tá? Um dia com ganhos. A possibilidade vai ser maior. Tudo bem? Então fiquem com Deus e até mais. Forte abraço a todos.